Bom, a última paraxá foi qual? Quem lembra? Balaque. Balaque, ele era moabita? Ele era moabita? Não, ele não era moabita. Ele era midianita. Portanto, se ele era midianita, ele vem do mesmo local onde Moisés passou 40 anos da vida dele logo depois que ele saiu do Egito. Nesse período de tempo nós havíamos comentado que o jeito de Moisés trabalhar, mandaram perguntar lá em Midian como que se poderia vencer aquele homem. Agora, se você voltar um pouco mais no tempo, esse homem Moshe, ele foi treinado no Egito para ser um líder guerreiro, tá? Para quem já leu história no livro A História dos Hebreus, do Flávio Joseph, ali ele vai dar o relato completo dessa época da vida de Moisés. Ele foi treinado a vida inteira e ele falava os 70 idiomas, porque uma das leis do Egito, que já vigorava há muito tempo, era que para alguém de fora pudesse governar o Egito, ele tinha que estar inteirado de todos os assuntos, e um deles é saber falar as 70 línguas. José, por isso que ele teve que aprender os 70 idiomas. Tá? Malemar a gente fala o português. Você imagina 70 idiomas. Tá? E não era só 70 idiomas. Ele tinha que falar os 70 idiomas e ele conhecia tudo daquela região, daquelas divindades. Agora, esse homem foi treinado porque Deus tinha um planejamento para ele lá na frente. Não é verdade? Tá. Agora, enquanto a pessoa está num ambiente, ela não tem noção do que acontece em outros ambientes. Ó, nós estamos aqui. O que é que está acontecendo na casa da Jéssica agora? O que está acontecendo lá, Jéssica? Nesse exato momento. E agora? Sua mãe está sentada, ela levantou, ela foi na cozinha, o que está acontecendo? Mas você não tem certeza? Tá. O que está acontecendo na tua casa, Ivete? Agora, o que é que está acontecendo com a nossa vida? Vocês lembram daquele ensino de universos paralelos? Qual é a base do universo paralelo? A base do universo paralelo, vou lembrar vocês do experimento da física quântica. Eles disparam um elétron, ele vai ter primeiro que escolher a passar por 2 buracos. Ele vai ter que escolher qual dos 2 ele vai escolher. E aí ele vai bater numa chapa de ferro, de aço, e é observado que quando ele vai chegando naquela barra, ele percebe que ele não tem força, não tem poder para furar aquele bloqueio. Mas ele sabe que depois daquela barra tem um representante dele lá. Então ele empresta força daquele que está atrás daquela barra, aí ele fica forte do lado de cá e ele vai e fura aquela placa. Agora, um paralelo desse na vida da gente é que explica em muitos momentos de onde nós
arrumamos força para continuar. Nós cantamos um louvor bonito tempos atrás, né? Que diz: o teu amor me faz ir além e prosseguir. Porque se o amor fizer ir além e parar, qual foi a vantagem? A vida do homem, a alma, ela não morre. Se ela não morre, então como que eu vou poder estabelecer um lugar que eu vou ter descanso, eu vou parar? Se ela não morre, então onde é? Durante muito tempo a gente foi ensinado como uma mente cristã que com a nossa morte nós iríamos cessar a nossa labuta, o nosso trabalho, e nós iríamos descansar. Mas descansar por quê? De onde se tirou essa ideia? De onde vem isso? Por que vai descansar? Agora, se a nossa alma... Bom, por que eles ensinaram para a gente que vai descansar? Porque, primeiro, eles não aprenderam e não sabem dizer de onde é que nós viemos. Embora nós cantamos muito tempo uma música do brother Simeão, Gênesis: você me pergunta quem sou, de onde vim e para onde vou. Sou nascido de Deus. Lembram disso? A música não é perfeita? Sou nascido de Deus. Agora a questão que a gente já aprendeu é: se Deus está cá, fora do nosso alcance, então quem éramos nós na presença dele? Simplesmente não sei. Isso com a cabeça cristã, não sei. Então nasceu na terra, vai passar pelo ambiente aqui, as coisas vão se complicando, vai fazendo isso e aquilo, aí vem a igreja, estou falando de cristianismo, chegou ali, aí vem aquela fala para você: está cansado? Então fique firme, porque daqui a pouco você vai ter descanso. Por que uma pessoa comete suicídio? Porque ela quer morrer? A resposta mais idiota que você pode dar é dizer que a pessoa se suicidou porque ela queria morrer. Ninguém comete suicídio porque quer morrer. Se você acha isso, tira isso da tua cabeça, porque essa não é a verdade. Quem se mata, ele não quer morrer. Então por que ele se matou? Porque ele quer ficar livre do problema que ele está carregando e ele não vê solução para aquele problema. Chega num ponto que ele, para se ver livre, porque ensinaram aqui no mundo que se você morrer, vai começar tudo renovado lá. E isso é culpa do cristianismo, porque ele fala que se você morrer, tudo começa com uma nova vida. Agora, se começa uma nova vida, o que adiantou a morte de cruz daquele que nos deu esperança? Se começa uma nova vida, então vai começar tudo de novo, vai ser esquecido as coisas que passaram. A alma do homem, ela não morre. Por isso que no judaísmo não se fala vida após a morte, como diz o Espiritismo, vida após a morte. O próprio cristianismo fala vida após a morte. Não é vida após a morte, é vida após a vida. Porque você continua a tua vida mesmo depois que você deixou esta vida. A tua alma, ela simplesmente é desconectada deste corpo que você está e ela volta a estar ligada com a sua raiz, que está no eterno. Bom, dado esse resumo, novamente, vamos voltar aqui. Eu perguntei há pouco: o que está acontecendo na casa da Ente? O que está acontecendo na casa da Neuza agora? O que está acontecendo na minha casa agora? Que é a casa da Ente. O que está acontecendo na casa do Gabriel? O que está acontecendo na casa da Jéssica? Entendeu? O que está acontecendo na casa do Dudu? Quem é que sabe? Você está aqui? Eu acho que os cachorrinhos estão dormindo. Que certeza você tem? Ou eles estão fazendo sujeira? Que certeza você tem?
Ou a minha mãe está deitada no sofá. Que certeza você tem? Tudo isso é suposição, porque você está trabalhando com uma imagem que você conhece. Se você está trabalhando com uma imagem que você conhece, então você vai pegar uma coisa: você é influenciado diariamente com aquilo que você já conhece, e você vai tomar decisões na sua vida baseado naquilo que você já conhece. Supostamente mas pode ser que não seja nada daquilo que você está achando. Por que é importante isso? Porque foi ontem, né? Ontem nós ouvimos uma palavra do Eterno e ele começou a falar justamente isso que eu estou te dizendo. Então eu estou plagiando, tá? Você falou que culto bonito, bonito mesmo. E se você falar que é culto feio, é Hilula Shem, tá? Porque você está falando contra o Eterno. Porque foi ele que ensinou isso ontem para a gente. Mostrando que ao nosso redor, para a gente compreender que a vida da gente, os problemas que nós estamos passando e tendo, a gente está tão acostumado a olhar tudo que está ao nosso redor e tudo aquilo que já aconteceu com a gente, que nós já temos uma imagem desses problemas e a gente não consegue enxergar solução, porque você está completamente influenciado com aquilo que está acontecendo. E ele fala assim, de onde é que nós tiramos essa imagem? Não é dele. Ele deu um exemplo assim, imagina um tubo, tá? E eu lá dentro daquele tubo. Logo, se eu estou dentro daquele tubo, diz respeito a mim e a ele, e aos problemas, a vida que eu esteja vivendo. E ao redor, é como se tivesse aquele vidro e você pudesse enxergar tudo aquilo que as pessoas do mundo estão passando. Ora, se é vidro, é natural que aquilo que eu estou passando aqui com Deus, eu vou olhar para lá ou para lá, eu vou ver a forma como as pessoas estão vivendo, como elas estão reagindo. E num padrão geral, todas as pessoas reagem de um padrão muito parecido, tá? Por isso, não quero explicar essas coisas, mas por isso que existe o relato médico. Por que o médico ensina a cura às pessoas? Por que um psiquiatra ou um psicólogo ensina comportamento de cura a uma pessoa que ele nunca viu? Porque o comportamento, mesmo a diferença de pessoa para pessoa, mas são grupos de pessoas. Você pode ser diferente, mas você é diferente. A Alice pode ser diferente da Neus, que é diferente do Gabriel. Portanto, tem 3 grupos aqui. Ora, se eu estiver entrevistando uma pessoa, eu vou localizar em qual grupo que ela pertence. Logo, eu vou saber qual é o padrão de comportamento dela. Por isso que o médico, sem te conhecer, consegue falar sobre a tua vida, o jeito que você resolve os problemas. Ele não é bruxo, ele não é prognosticador. Ele simplesmente está identificando o teu comportamento emocional dentro daquilo que é o comportamento padrão de pessoas no mundo. Então, voltando àquilo que Deus mostrou para a gente. Então, se eu estou dentro de um tubo isolado, é para mostrar que eu estou numa relação individual com Ele. Mas o fato de eu estar enxergando tudo que está ao meu redor, então eu vou tendo uma visão de como as pessoas reagem no mundo e quais os problemas do mundo. E no mundo que eu estou falando é mundo de pecado, essas coisas não. Estou falando o mundo que as pessoas vivem, tá? Aí eu começo a me comparar com aquilo que eu estou passando e com aquilo que eu vejo do mundo, já começa uma interferência. Eu vou me comparar e aí eu vou me julgar. Aí eu vou colocar que eu nunca vou chegar num padrão de lá, que alguém chegou, tá? Tá difícil? Tá fácil, né? Por enquanto tá fácil. É só você imaginar que você está dentro de um tubo e a relação é somente entre você e Deus. Esquece todo o resto. Mas como nós não conseguimos esquecer o resto, porque tudo que está ao nosso redor é transparente, a gente acaba sendo influenciado por aquilo que os nossos olhos veem.
Então a gente vê, se uma criança nasce num lar em que o pai briga com a mãe sempre, qual é a leitura que ela vai ter de casamento? Bom? Ela não vai querer casar, porque ela vai trazer para dentro dela que casamento é aquilo lá. Se aquilo lá fez ela sofrer, logo ela não quer sofrer, logo não vai casar, tá? Mas se você na tua juventude cresceu na casa de um amiguinho, como foi o meu caso, e você vê o pai maravilhoso que o teu amiguinho tem, aí você vai pensar assim, bom, eu não tive esse pai. Aí você pega carona com esse pai. E quando você pensar, quando eu me casar e tiver um filho, que tipo de pai você quer ser para o teu filho? Aquele pai que você aprendeu a admirar. Tá vendo? É tudo que está ao nosso redor. Tá? Só que nós temos um problema. Nós não costumamos enxergar as coisas boas ao nosso lado. A gente é atraído para as coisas ruins. Por que isso? Qual é o nome de duas palavrinhas desse tamaninho? Yetzer Hara, a nossa inclinação para o mal. Então a gente olha ao redor, ao invés de você captar a coisa boa, você olha para aquilo que é ruim. No que você enxerga aquilo que é ruim, o teu comportamento aqui, no fluxo da tua vida, se você está numa encrenca, passando uma situação muito difícil, como você vai enxergar esse momento difícil? De forma muito ruim. O que você pode estar perdendo? Em não compreender aquilo que Deus está achando sobre você. Porque naquele momento que é ruim para você, porque você está olhando qual é o padrão que está aí fora, você não consegue entender que você está numa posição boa. Não vai conseguir enxergar, porque você vê que tudo é ruim, tá? Agora, se Deus olha para a gente e naquela posição ruim para nós, que nós estamos vendo como ruim, mas nós estamos no plano da instrução que o Eterno nos trouxe um dia, em eternidade ainda, então qual é o nosso momento que estamos passando? Ele é bom ou ele é ruim? Ele é excelente. Mas excelente como? Sem dinheiro, sem casamento, sem aquilo, sem. Como que isso pode ser bom? Qual é a explicação? É bom porque você está no centro da vontade do Eterno. Você conseguiu alcançar aquele conhecimento prometido em eternidade. Agora, é difícil acontecer isso aqui embaixo com a gente? É, justamente porque a gente se associa às imagens ao redor. Aí ele disse assim, você tem que aprender a olhar ao redor e ao invés de você enxergar a situação, como eu estou dando um exemplo, imagina a parede lá transparente, de vidro, ao invés de eu olhar a situação das pessoas conhecidas ou desconhecidas e todo o seu histórico de prosperidade, disso e aquilo, ao invés de olhar aquilo lá, eu tenho que entender que ao meu redor, seja na esquerda, uma representação de mim mesmo numa outra dimensão, que ela pode tomar decisões diferentes daquelas que eu estou tomando agora. Portanto, ela está construindo uma nova história. Se eu olho e considero ao meu redor, eu mesmo, num ambiente desse, igual esse tubo que eu estou falando, se eu me vejo nesse tubo aqui, se eu conseguir enxergar uma história diferente, eu vou sair daquela influência que o mundo coloca sobre mim. Eu vou poder entender o que é que Deus está pensando a meu respeito. E aqui faz toda a diferença. Bom, nessa última paraxá, Balac, que falou de Bilam, Balaão, que falou do rei Moab, Balac, e que falou também quando o Bilam, o Balaão, ele quis que Deus permitisse que ele amaldiçoasse
o próprio povo dele. E Deus fala para ele: como que você quer que eu permita que um povo que é abençoado seja amaldiçoado? Qual é a minha condição e qual é a tua condição? Se nós estamos aqui estudando Torá, então, independente daquilo que esteja acontecendo com você agora, no exato momento, ou neste momento de vida, a situação que nós estamos vivendo, independente do caos financeiro, independente da doença, independente de tudo aquilo que a gente pensa, se nós estamos aqui estudando a Torá do Eterno, então nós estamos conectados a Ele pela Torá. A Torá nos fornece um conhecimento de Deus. Se eu estou ligado com Deus neste conhecimento dele, logo, o que é que vem para mim? Bênção ou maldição? A bênção. Então, como que numa situação dessa a gente se vê amaldiçoado? Viver sem dinheiro, como muitos aqui estão passando, é no sentido assim genérico, tá? Não é uma maldição, é uma maldição, porque gera sofrimento. Se eu enxergar assim, eu estou olhando para aquilo que é a realidade, que eu estou conectado com Deus, então eu estou admitindo que Balaão pode amaldiçoar Israel. Agora Deus, que está olhando para o povo, está dizendo: Balaão, você, por mais que você tenha conhecimento do mundo espiritual, poder, você não pode amaldiçoar esse povo. Conseguiu captar a mensagem agora? Vou falar de uma forma diferente, que eu citei a historinha semana passada. Um rabi, não me lembro se é o Hanina, uma bruxa chegou perto dele, está no Midrash da Parashá Balak. A bruxa chegou perto dele e falou assim: eu vou amaldiçoar você. O que ele fez? Tremeu de medo? Não, ele falou: pode fazer os teus encantamentos, não tem problema nenhum, este mal não pega em mim. Aí ela fez todo o mal, não pegou nele. Por quê? Porque ele sabia de onde ele veio e para onde ele ia. Porque ele sabia que ele estava conectado a Deus pela Torá, e a Torá, ela é antes desse mundo ter sido criado. Então eu estou me conectando com algo que é da eternidade passada. Esse tema vai aparecer de novo nessa paraxá que vai entrar, porque vai fazer uma conexão com a eternidade passada. Quem leu o Midrash, vai estar escrito esse pedacinho, e vai estar resumido isso na bênção que Jacó trouxe a Efraim. Ele estava vendo o futuro, quando na verdade Josué iria substituir Moisés. E ele, como que demonstra a Torá que ele conhecia esse tempo? Porque ele profetiza falando sobre peixes, e o nome Yehoshua, o Josué, Ben Nun, justamente está falando do peixe, que aquela multiplicidade de peixe. Então esse líder que estaria introduzindo o povo de Deus na Terra Santa. E quem é que fez isso? De fato foi Josué, tá? Essa ligação. Como que ele viu aquilo? Ele viu aquilo em eternidade, tá? Então ele viu os peixes, e os peixes são aplicados àquele nome. Pois bem, voltando à imagem que o Eterno trouxe. Então, se eu estou num tubo, e aqui nesse tubo, um dia o Eterno falando aqui com a gente, ele disse que era para a gente se imaginar num tubo. Vocês lembram disso? E aí ele diz que nessa caminhada com ele, nós estamos dentro de um tubo. Claro que isso é uma linguagem de metáfora. Então ele falou que a gente está num tubo, num caminho que só cabe você, e você não pode parar,
Porque se você parar, você vai ficar atrasado. Voltar não tem como. Portanto, entrou nesse caminho com ele, é só caminhar para frente. Se você parar, você vai travar todo o processo. Logo a tua vida também para. Lembram disso? Não sei quantos anos ele nos disse isso, tá? Agora voltando, esse tubo que ele fala, e ao redor eu vejo todos os problemas que eu estou passando, portanto eu projeto. O que é projetar? Aquilo que está em mim eu enxergo do lado de fora, para depois ele voltar para mim. Isso é projetar. Eu estou olhando para fora e eu estou olhando como que as pessoas estão vivendo e passando. Aí qual é a nossa mania? Eu procuro assim, fulano de tal, vamos colocar lá, o Tião que eu conheço desde a minha meninice. Então eu conheço o Tião há 30 anos, a gente começou junto, e aí eu chego numa conclusão assim, nossa, o Tião virou doutor fulano de tal, e eu continuo o fulaninho de tal. Aí começo a achar que ele cresceu muito, ele teve oportunidades, que a vida dele está mil maravilhas, sem saber como é que está a vida dele. Tudo por projeção. Eu estou olhando um fato, então eu estou olhando se ele estudou, se ele cresceu, se ele rendeu naquela profissão dele. Eu aqui no meu canto, na minha luta, eu olho para pessoas que eu conheço, que na verdade nós não conhecemos, porque mesmo que eu conheça você aqui, eu não sei o que está dentro de você. Eu não sei como a dona Alice sofre, não sei como a minha mãe sofre, não sei como a Neuza sofre, não sei como a Ivete sofre. Porque cada um é uma pessoa e cada um tem um jeito de sofrer, um jeito de viver. Eu posso achar, dentro daqueles padrões que eu já falei, como é o sofrimento de vocês. Mas quem vive de fato o sofrimento é cada um. Então eu olho aquilo numa pessoa, nesse exemplo que eu dei, e começo a me comparar. Só que a gente não faz isso com uma única pessoa, a gente faz com aquela multidão de coisas que estão ao nosso redor, tá? Então você tem amigo? Quantos amigos você tem? 20, 30, 40? Numa coisa muito rápida o teu cérebro começa a processar, fazendo comparação entre você e esses 40 amigos que você tem, e numa fração de segundo você começa a se jogar lá para baixo, porque os amigos estão sempre superior a você. É um emprego melhor, e se ele não tem um emprego melhor, ele tem um casamento melhor, e se ele não tem um casamento melhor, ele tem um filho melhor, se ele não tem um filho melhor, ele tem uma família melhor, se ele não tem isso melhor, ele tem um carro melhor, se ele não tem isso, ele tem uma casa melhor. Você está sempre vendo coisas inúmeras pessoas que ao redor, que Deus no exemplo chamou de o mundo ao meu redor. Eu olho para essas coisas e vou só olhando as coisas que eu acho boa neles, e vou tirando aquilo que é bom de mim, só fico com as coisas ruins. Como que eu, que estou ligado a Deus, vou viver a bênção de Deus, se eu mesmo estou me negando a enxergar aquilo que vem dele? Como ficar livre disso? Ele disse assim: você tem que aprender a substituir esse ao redor. Aprender, ele falou, a exemplo de um universo paralelo. Se você vê ao teu redor que existe uma oportunidade para você, um representante seu de você mesmo, que pode tomar outro tipo de vida, de situação, você não vai ficar influenciado com aquelas coisas todas que você vê comparando com o mundo. Logo, esse momento que você está dentro do tubo, por mais que ele esteja ruim, você consegue se ver conectado a mim. E se você se ver conectado com Deus, independente de como está a tua vida, você vai se ver como uma pessoa feliz, porque você está conectado à fonte de vida. Agora, para fechar isso, vamos voltar ao tema da morte que eu disse. A pessoa está vivendo, então vida após a morte não tem, é vida após a vida. Porque quem acha que a vida é pós a morte, você está eliminando o que você passou aqui. E o judaísmo do Eterno ensina que
Aquilo que você tinha com ele na eternidade, conta com aquilo que você faz aqui e que vai contar com aquilo que você vai fazer nesse pós-vida. Vida pós a vida. É um somatório. Por isso que uma coisa entra na outra. Está tudo conectado. Entendeu? Se é dessa forma, se você pensa que a morte acabou, então você vai estar pensando como as pessoas lá de fora. A morte acabou. Quando alguém morre, o que geralmente eles falam lá no cemitério? Descansou, né? A pessoa está sofrendo, descansou. Mas descansou de quê? Ele não morreu. Ela vai continuar. Ela vai continuar e vai ter que dar conta. Talvez ela vai começar a sofrer. Porque aí ela vai ter que pagar com aquilo que ela fez até aquele momento. Se estava ruim, pode ficar pior. Portanto, você quer morrer? Então cuidado, porque você pode piorar a tua situação. Só que viver aqui também, só por viver, que nem morto, também não adianta nada. Por isso que ele está ensinando. Ele quer que a gente pare de olhar para o mundo que nos rodeia. Porque enquanto a gente olha para o mundo que nos rodeia, a gente não está olhando para ele. Para encerrar esse assunto, se eu estou conectado com a Torá, que me revela o Eterno, mas eu vivo me comparando com as coisas que estão ao meu redor, então adianta eu estar conectado com Deus? O que é que vai prevalecer no meu coração? Qual o comportamento? O comportamento de fora ou o comportamento da Torá que me conecta com Deus? Você vai falar assim, o comportamento que me conecta com Deus porque eu estou aqui naquele estudando as coisas de Deus. É mentira sua. Você está aqui aprendendo, essas coisas estão entrando aqui na tua mente só, mas ela não tem descido ao teu coração. Porque você sai triste, entra triste, porque a gente está sendo influenciado com aquilo que está ao nosso redor. Então, qual é a nossa diferença entre nós e qualquer outra pessoa aí fora? Nenhuma. Nós estamos perdendo tempo. Por isso que é importante ficar dentro desse tubo e entender que eu estou conectado com Deus. E que tudo que está ruim pode piorar? Pode. Tudo que está melhor pode melhorar e tudo que está pior pode piorar. Isso é fato. Agora, nem tudo que está pior, que piorou, significa que de fato piorou. Porque se eu estou conectado com Deus e eu chego à conclusão, nessa conexão com Ele, que eu estou sendo um elemento de polícia, né? Uma pessoa conectada a Deus para realizar aquele serviço, logo aquele serviço ruim de dor que eu estou passando deixou de ser um serviço ruim de dor. Eu passo a fazer parte de um plano que Deus está executando na terra. Isso aqui está sendo gravado. É bom que você escute de novo e escute de novo para você compreender isso que eu estou falando. Porque agora você fala assim, compreendi tudinho. Amanhã de manhã, na primeira xícara de café que você tomar, você nem vai lembrar quem é Balaque. Você vai falar alguma coisa abala. Abala você lembra. Mas você vai esquecer que eu estou falando de Balaque, você vai esquecer que eu estou falando de Bilam, você vai esquecer que eu estou falando dessas coisas. Agora, antes que alguém me pergunte, você pode falar assim, tá bom, tá tudo muito bonito o que ele falou. E essa reação, ele vai permitir que esta maldição chegue a nós ou não? Se estamos conectados com ele, somos um povo abençoado. A própria última Parashá responde isso. O povo não podia ser amaldiçoado. Não foi isso que Deus discutiu com Bilam? Tá. E eu te pergunto, o povo foi abençoado ou foi amaldiçoado? Hã?
você tem que lembrar como que terminou a história, que agora vai começar uma história nova, que é uma continuidade, mas como que terminou? Morreu gente? Só da tribo de Shimon morreu. O que mais perdeu gente foi a tribo de Shimon. Por causa de quê? Por causa do pecado que Zimri casou-se e trouxe a Cosbi. Se eu não me engano, essa princesa era filha do rei Moabe. Não é isso? E por causa disso, Pinhas entrou naquela tenda com a espada. Aí já é para achar dessa semana, Pinhas. Ele chegou com a espada e naquele ato sexual, com a mesma espada, ele perfurou os dois. Eu lembro quando eu estava lá em Salvador, quando fala Salvador na Bahia, só tem Salvador, né? Não precisa nem falar que é Salvador na Bahia. Mas em 95, eu estava num cursinho lá, e o professor, ele era juiz aposentado. Aí ele comentou um caso com a gente, de um homem que falava assim para ele: tua mulher está te traindo? E ele: que isso? De jeito nenhum, sabe aquele negócio que você não quer acreditar, né? Está na tua cara, mas você não quer acreditar. Tua mulher está traindo, tua mulher está traindo. Um dia a casa caiu, né? Ele andava armado. Acho que ele era da polícia também, sei lá. Eu sei que ele chegou em casa e pegou a mulher na cama com o sujeito. Não sei se era o mesmo. Mas ele não contou se era o mesmo ou se ela usava diversidade. Aí ele pegou a arma, apontou, e o rapaz desesperado, ele falou: calma, pode pegar tuas coisas e sair devagar, não vai te acontecer nada, o meu problema não é com você. O cara não precisou pular janela, não precisou sair nu, saiu, passou por ele deu um tiro entre as pernas da mulher, para não ser mais específico. Ele deu um tiro ele matou aquele lugar que o matou. Dá para entender, né? Aquilo que foi objeto da vergonha dele, ele deu um tiro justamente naquele lugar. Foi sem querer a palavra aqui, tá? Ele deu um tiro ali. Ele foi condenado a quê? Com agravante. Porque ele estava debaixo de uma grande emoção? Não. Ele já sabia, ele foi calculando, ele já sabia o que ele ia fazer, ele deixou o rapaz sair ileso, porque quando você está meio doido, você mata todo mundo. Mas ali não, ali ele mandou o cara sair, ele tratou com uma pessoa, então ele foi muito frio. Então foi um agravante. Bom, nesse sentido que a pessoa vai e o que era o produto do amor traz toda essa confusão toda, vamos voltar aqui para a história desse povo. Quando Bilam descobriu que não tinha como ele amaldiçoar o povo, porque ele tentava falar, Deus intervia na palavra dele, ao invés de ele amaldiçoar, ele abençoava. Depois de esgotar essas possibilidades, que foram 4, e ele não ia conseguir, mas para ele ganhar o dinheiro e o luxo que ele tinha recebido dos moabitas e dos midianitas que se uniram, ele deu um conselho para o rei. As mulheres midianitas eram consideradas como mulheres muito bonitas. Então ele disse para aquelas mulheres serem selecionadas e levadas lá diante dos homens, dos israelitas. E aí fizeram aquela feira, aquela cabana com os deuses, o Baal Peor, né? E aqueles homens que tomaram aquele vinho, que se deitaram com aquelas mulheres, todos eles morreram. Foram muitas mortes. Isso não é maldição? Porque morreu gente do povo, um povo que era abençoado. Agora, por que a maldição veio sobre um povo que tinha direito à bênção? A resposta é isso que eu estou explicando para você, a forma como as pessoas estão enxergando.
Se eles continuassem a se ver conectados com Deus, independente da situação que eles estivessem passando, a maldição não iria acertar eles. Mas como eles começaram a enxergar de forma diferente, a maldição alcança a eles. Talvez uma forma de você compreender isso é entender aquele texto: a maldição sem causa não acha repouso. Então quem é que dá a causa? Você. Quando você ignora o teu estado, em quem que você está conectado, por isso aquele Rabi, o Hanina, falou para aquela feiticeira: pode fazer o teu feitiço, eu sei a quem eu sirvo, com quem eu estou conectado. Então ele sabia que a Torá do Eterno, a mão do Eterno era com ele, que ele era um com o Eterno. Então aquela maldição não podia cair sobre ele. Pronto. A partir do momento que você acha que você está com Deus, mas você passa a ter medo e você começa a acreditar que a situação que você vive hoje poderia ser uma prova de que você não é tão abençoado assim, você está olhando e está permitindo que o mundo ao redor seja uma palavra sobre você. Aí aquela palavra do mundo passa a governar a tua vida. Por que a gente se entristece? Porque a gente faz referência à comparação com aquilo que está no mundo. Aquilo que está no mundo, não estou dizendo igual aquela igreja cristã que a gente aprendeu, não é o pecado do mundo, não é isso não, estou falando de comportamento, é coisa como a nossa cabeça funciona, como a gente pensa com as pessoas, é disso que eu estou falando, não estou falando de pecado. Isso, aquele Rabi, ele não tinha esse problema. O povo passou a ter esse problema. Outra prova que vai entrar nessa paraxá agora é que depois que Pinhas matou esse casal, cessou a morte, parou a mortandade. Agora, mas espera aí, ele não cometeu um crime? Pinhas não cometeu um crime? Cometeu um crime, mas não está escrito no decálogo, nos 10 mandamentos, não matarás. Mas ele matou. Se ele matou, ele não infringiu os 10 mandamentos, não matarás? E como que ele fez um ato bom que parou a mortandade no povo? Porque ele estava se vendo dentro desse tubo, ele sentiu a dor do Eterno, e ele foi e vingou o Eterno. Quando o povo viu isso, principalmente os da tribo de Shimon, eles queriam procurar Pinhas para matá-lo. Aí ele teve que ficar escondido. Deus, quando percebeu isso, disse para Moisés: Moisés, por que o povo está rebelde com Pinhas? Querem matar o Pinhas por causa de Zimri? Aquele homem, cabeça da tribo de Shimon, que trouxe perversão para os meus caminhos. O povo está achando que ele não devia ter sido morto, que Pinhas o matou. Então pode falar para o povo que Pinhas, ele fez vingança no meu nome, porque se ele não tivesse matado aquele casal, eu iria exterminar todos vocês. Para não morrer todo mundo, um casal morreu. Não ficou diferente agora? Agora, não é o mesmo povo que recebeu lá no começo da história da semana passada, quando Balaque manda os chefes para chamar Balaão para amaldiçoar o povo, e Deus fala: esse povo aqui é Israel, Balaão está bem grandão aqui, você vai amaldiçoar esse povo, que você vai cair sobre ele, Ele queria fazer isso, e Deus falou: você não pode cair sobre esse povo para amaldiçoar esse povo, porque esse povo aqui, esse povo é abençoado. Como que agora esse povo que é abençoado, que não recebeu isso, mas recebeu isso? Alguma coisa aconteceu? O que aconteceu? Mudou aqui a forma de pensamento. Como eles começaram a se pensar? Alguém que estava conectado com a bênção de Deus? Não, eles começaram a olhar ao redor e achar
com a cabeça normal das pessoas normais. Logo, aí Deus teve que permitir que a maldição entrasse. Pois é, em 5 minutinhos Deus ensinou tudo isso para a gente ontem. Para que eu viesse aqui pregar? Talvez sim, talvez não. Mas Ele me deu uma lição, que era para eu olhar que mesmo nessa nhaca que eu estou, que eu estou dentro de uma casinha conectado com Ele, com a linha da Torá, e que eu estou conectado com Ele, que eu não posso olhar as coisas que estão de fora. Se eu tiver que olhar para lá ou olhar para lá, então eu tenho que não ver a eles, mas ver a mim mesmo dentro de um universo paralelo e na mesma conexão com Deus, num outro tipo de vida diferente. Ou seja, alguém, o que ele está dizendo? Alguém lembra o que Paulo ensina? Não, você não vai lembrar, mas eu vou te lembrar. Paulo diz assim, que nós devemos olhar e chamar à existência aquilo que não é como se já fosse. Que eu tenho que chamar a bênção à existência. O que Deus quis dizer? Se eu estou dentro desse canudinho com Ele, está tudo manhaco, uma draga a minha vida, e que se eu olhar ao redor, eu vou me espelhar com aquilo que o mundo tem. O mundo não está conectado com a Torá. Então eu vou olhar apenas comportamento, eu vou julgar, só que esse meu julgamento ele não vai ter peso, porque eu vou me comparar a uma pessoa que não tem o mesmo conhecimento de Deus que eu tenho. Logo o juízo dela é um, meu é outro. Não tem como comparar com pessoas diferentes, você tem que comparar com iguais. E aí, a dica que ele está dando é o quê? Você tem que olhar ao redor, não consegue ficar com a cabeça só fixada aqui? Então eu te permito, olhe para a esquerda. Então você tem que ver, ao invés desse vidro e essas pessoas todas, então veja um outro tubo como um universo paralelo, onde você esteja ali dentro e você esteja vivendo um outro tipo de vida. Ah, quer olhar para o outro lado? Então olhe para o outro lado e enxergue também um universo paralelo em que ali você também está ali com outro tipo de vida. Isso vai trazer alento para a gente? Vai. Porque você está forçando olhar para os altos e trazer a existência, chamando a existência a bênção. Com isso, eu estou impedindo que a maldição me alcance, mas eu estou favorecendo que a ordem dele de povo abençoado continue governando a minha vida. Não é bonito isso? É assim. Pois é, e isso completou porque eu vi uma notícia no Facebook de uma pessoa que eu conheci. Eu não vou falar não, porque vai que isso aqui alguém escuta essa palavra aqui, não tem sentido, mas foi motivado por essas coisas, ou seja, eu estava olhando através do vidro, e Deus não deixou eu dormir, então, com aquela imagem do vidro, ele falou, você tem que se ver, chamar a existência a bênção, e não olhar. Essa mania que nós temos, a gente se compara com aquilo que nós não temos que comparar, mas é assim. Por que a gente se entristece? Por causa disso. No carro a gente não comentou hoje sobre esperança? Então, se a nossa esperança está baixa, pequena, por que está baixa, pequena? Porque a gente está olhando através dos vidros. A gente está se conectando com os históricos das pessoas. Enquanto eu me conecto com o histórico dessas pessoas, eu vou me rebaixar, eu estou cortando o meu vínculo com Deus. Logo, como que eu vou me sentir no momento de prazer com Deus, que eu estou realizando a vontade dEle? Logo, Ele está sorrindo para mim. Eu não vou conseguir ver essa visão. Então, eu estou saindo deste tempo presente para me conectar num universo paralelo, negativo, para ver maldição. Para ter filho. Aí eles dizem, talvez
passou o tempo, uma só teve filho. E aí a outra ficou meio zangada. E foi lá questionar. Mas foi junto com a moça. E aí ele perguntou o que cada uma fez depois que fez a bênção. Uma teve filho lá, eu já fui na loja, montei todas as coisas com meu bebê e foi levando o filho, teve, e eu não fiz nada. Aí a decisão veio, falava que ela creu, né? Recebeu a bênção mesmo de coração. Isso agir como se a gente tivesse nada. É isso mesmo. Tá certo. A questão é essa mesmo. Ela, portanto, ela não olhou ao redor, ela ficou com a palavra da orientação. A orientação é como se dissesse assim, ó, Deus está te dizendo que você vai ser mãe. Pronto, ela manteve esse vínculo e foi mãe. A outra ouviu isso, mas continuou olhando para as janelas. E quanto mais ela olhava para a janela, mais ela tinha certeza que ela não podia ser mãe. Logo, não foi mãe. Por isso que o judaísmo fala para a gente não conectar as coisas negativas. Por que não falar nome de entidades? Para você não chamar essas entidades. Por que não falar nomes negativos, nome do próprio Satã, para usar o termo Samerman, para usar o termo de Shed? Porque são palavras neutras, para você não trazer negatividade. Determinados nomes, para não falar, como já foi citado aqui, evitar, dizer assim, ó, como está fulano? Ah, fulano morreu. Aí fala, como está fulano? Aí você fala assim, olha, a mulher dele vai muito bem. Ou seja, se você respondeu que a mulher dele vai bem, significa que ele não está bem. É um jogo de palavras. Só que você não falou, nem te conto, menina, mas aconteceu tanta coisa com aquele, ai, misericórdia, até faz o nome do pai. Que pai, né? Que não é esse pai. Se associa a imagens a coisas, não adianta. Aí fala assim, quando aquele homem que ficou sabendo que Saul tinha morrido naquela batalha, ele vai até Davi, chega lá se arrastando e falou, olha, aconteceu isso, e só eu restei para chegar e trazer a notícia para você. Aí Davi, como rei, falou o quê? Mandou matar aquele homem. Poxa, matar esse homem que veio trazer a notícia que Saul estava morto? Ele não entendeu como uma coisa boa, entendeu como uma coisa negativa. É isso que a gente tem que aprender. Por que é duro a gente aprender isso? Porque a gente está conectado com esse mundo, porque a igreja do cristianismo está ligada com essas coisas desse mundo, embora elas falem que não, mas está. Agora, como que a gente muda essas coisas? Primeiro, não muda porque falta conhecimento. O meu povo sofre porque falta sabedoria. A partir do momento que você começa a entender essa sabedoria, você tem que se aplicar à tua cabeça para não pensar mais daquela forma. Então, mudar o lado negativo é a gente que vai ter que... É um trabalho de tijolinho a cada dia, até que a casa, a parede esteja de pé, certo? Então, muito bem. Está dado o recado para hoje. Amém.